Imagine a seguinte situação. Alguém comete um crime, confessa tudo, assim, nos mínimos detalhes, mas em vez de encarar um processo judicial que pode se arrastar por anos, com aquele risco de condenação, Que é sempre enorme, né? exato, em vez disso, a pessoa faz um acordo, repara o dano que causou e, no fim, o caso é simplesmente encerrado. Parece roteiro de série, né? Mas é uma realidade cada vez mais presente no nosso sistema de justiça. E que muda completamente a dinâmica do jogo. Totalmente. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo do chamado Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. É uma ferramenta que chegou com o pacote anticrime e que está, na prática, redesenhando como certos crimes são tratados aqui no Brasil. Isso. Nossa missão é entender o que é exatamente esse acordo, quem pode se beneficiar, quais são as regras e, o mais importante, como os tribunais têm visto essa novidade toda. O que eu acho fascinante é que o ANPP não surgiu do nada, sabe? Ele é parte de uma tendência bem maior que a gente chama de justiça penal negocial. Uhum. A ideia é sair um pouco daquela lógica antiga de que todo crime tem que terminar em punição, em processo, e buscar saídas por acordo. É o sistema tentando ser mais inteligente, sabe? Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O que, na prática, é esse tal de Acordo de Não Persecução Penal? O nome é um pouco imponente, mas o que significa no dia a dia? Vamos traduzir o juridiquês. A lei chama de negócio jurídico pré-processual. Que já soa complicado. Pois é, mas negócio jurídico é só um nome bonito para um acordo, tipo um contrato, sabe? E pré-processual é a chave de tudo. Ah, Significa que ele acontece antes do processo penal começar de verdade. É uma negociação entre o Ministério Público, que é quem acusa, e o investigado, claro, com seu advogado. O objetivo é justamente esse: evitar que o processo sequer nasça. é como resolver a questão numa sala de reunião para não ter que ir para o campo de batalha do tribunal. Perfeito. E isso me leva a uma pergunta que eu acho crucial. Se uma pessoa se encaixa nos critérios, ela pode bater na porta do promotor e exigir esse acordo? É um direito dela? Ótimo ponto. E essa é a parte que gera mais confusão. A resposta é um sonoro não. Não? Não. Não é um direito subjetivo da pessoa. A lei é muito clara. A proposta do ANPP é uma faculdade, uma possibilidade que o Ministério Público tem. É o promotor quem avalia o caso e decide se vai oferecer ou não. É o que a gente chama de ato de discricionariedade regrada. Certo, discricionariedade regrada. Isso soa como uma liberdade com limites, né? Tipo um árbitro de futebol. Ele tem o poder de apitar o jogo, mas não pode inventar as regras do nada. Exatamente essa a analogia. Perfeita. A lei entrega o apito na mão do promotor, mas também entrega o livro de regras. Uhum. Ele tem uma margem para avaliar, mas essa avaliação não é um cheque em branco. Ele precisa analisar se, naquele caso específico, o acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ele se pergunta: isso aqui resolve o problema? Exato. Isso cumpre o papel que uma pena cumpriria. E essa decisão é tão forte que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já bateu o martelo nisso. Teve gente que tentou forçar na justiça a oferta do acordo e o tribunal foi categórico. Não, essa decisão é do promotor. E ponto final. O judiciário não pode invadir essa área. Entendido. O apito está com o Ministério Público e ele joga seguindo o livro. Então, vamos falar desse livro de regras? O que uma pessoa precisa cumprir para pelo menos ser considerada para um ANPP? São 3 requisitos principais e o detalhe é que eles são cumulativos. Precisa ter os 3, senão a conversa nem começa. Certo. O primeiro é sobre a gravidade do crime. A pena mínima prevista em lei para aquele delito tem que ser inferior a 4 anos. Ok, então essa primeira regra já é um filtro enorme. Já exclui de cara crimes mais sérios, tipo tráfico, homicídio, latrocínio, que têm penas mínimas bem maiores. Exatamente. O foco são os crimes de médio potencial ofensivo. O segundo requisito: o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ah, então um furto simples, um estelionato, poderiam se encaixar, mas um roubo, que já tem ameaça, está completamente fora da mesa. Perfeito.
A lei quer tirar da negociação os crimes que causam trauma físico ou psicológico direto. E, por fim, o terceiro requisito, que é o pilar de tudo. O investigado precisa confessar. Ah, confissão. E não é uma confissão qualquer do tipo, fui eu. A lei exige uma confissão formal e circunstanciada. Ou seja, ele precisa detalhar como, quando, por quê. É uma narrativa completa do que aconteceu. A confissão é a moeda de troca, então. O preço para entrar na negociação. É o coração do acordo. Agora, e os casos em que a porta está totalmente fechada? Aquelas situações em que, mesmo que a pessoa preencha tudo isso, o acordo é proibido. Sim, a lei também criou umas barreiras, as vedações. A primeira é se o crime for de menor potencial ofensivo, aqueles com pena máxima de até 2 anos. Ué, por quê? Não parece fazer sentido. Porque para esses crimes já existe uma solução própria, mais simples, que é a transação penal lá dos juizados especiais. Seria usar um canhão para um problema pequeno, sabe? Entendi. Cada ferramenta para o seu uso. Qual a próxima? A segunda vedação é para o investigado que for reincidente, ou se tiver indicativos de que ele tem uma conduta criminal habitual. Faz todo sentido. A lei parece querer separar quem cometeu um deslize de quem fez do crime uma carreira. Precisamente. A ideia é dar uma segunda chance, não um passe livre. E ligado a isso vem a terceira proibição. Não pode receber o ANPP quem já foi beneficiado por um acordo parecido, seja outro ANPP, transação penal, nos últimos 5 anos. É uma espécie de quarentena de benefícios. Uma trava de segurança. Isso. E a última vedação, que é de uma importância social gigantesca, o ANPP é expressamente proibido nos crimes de violência doméstica ou familiar. Ah, isso é fundamental. Sim, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Aqui, a lei foi taxativa, não deixou margem. A mensagem é clara. Nesses casos, a resposta do Estado tem que ser mais enérgica. Negociação não é uma opção. Um ponto importantíssimo. Agora, e se a engrenagem emperra? O que acontece se o promotor, que tem o apito, simplesmente se recusa a oferecer o acordo? Ou, o contrário, fazem o acordo, mas o juiz não aprova? Ótima pergunta, porque isso nos leva aos mecanismos de controle. Vamos para o primeiro cenário. O promotor diz não. O investigado não pode correr para o juiz e pedir para ele obrigar o promotor a oferecer o acordo. Certo, porque o judiciário não interfere nisso, como você disse. Exato. O caminho é outro. A lei criou um controle interno do próprio Ministério Público. A defesa pode pedir que o caso seja reavaliado pela instância superior dentro do MP. Ah, então a discussão fica dentro de casa, no próprio MP. É como pedir para o chefe do árbitro revisar a jogada. Exatamente isso. Uma revisão feita pelos pares. Agora, o segundo cenário é diferente. Digamos que o promotor e a defesa chegam a um acordo, assinam tudo. Esse acordo precisa ir para um juiz, para o que a gente chama de homologação. O juiz vai analisar se o acordo é legal, se as condições são justas, e se o juiz recusar, aí sim a porta do recurso judicial se abre. E qual seria o caminho nesse caso? Nesse caso, a lei prevê um recurso chamado recurso em sentido estrito, o RESE. É um detalhe técnico, mas que na prática, para o advogado, é crucial. Se o juiz recusa o acordo, tanto o MP quanto a defesa podem recorrer para o tribunal para tentar validar o que eles negociaram. Nossa, essa diferença é o tipo de detalhe que derruba candidato em prova de concurso, imagino. Com certeza. Os examinadores adoram explorar essas nuances. Quem pode, quem não pode, a competência do MP e, principalmente, esses mecanismos de controle. Saber quando a bola vai para o órgão do MP e quando cabe o RESE é o que separa quem passa de quem fica. Falando em aplicação prática e na vida real, como os nossos tribunais, STF e STJ, lidaram com essa novidade toda, principalmente para os crimes que aconteceram antes mesmo de a lei do ANPP existir? Essa foi, talvez, a discussão mais importante que a gente teve. E o ponto mais impactante é que, sim, os tribunais decidiram que o ANPP pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da lei de 2019. A lei voltou no tempo. Uau! Isso não é só um detalhe, é uma mudança gigantesca. De repente, milhares de processos que já estavam rolando ganharam uma nova rota de fuga. Exatamente.
A justificativa é que a lei do ANPP, mesmo sendo processual, tem um efeito material claro. Ela pode evitar uma condenação. E no direito penal, toda lei mais benéfica para o réu deve retroagir. Certo. E isso abriu a porteira para uma infinidade de casos. Mas até quando essa oferta pode ser feita? Tem um momento limite no processo em que não dá mais para voltar atrás? Sim, essa foi outra grande definição. A jurisprudência dominante diz que o acordo é cabível desde que não haja o trânsito em julgado da condenação. Que é quando a sentença se torna definitiva sem mais recursos. Exato. Ou seja, em tese, o acordo poderia ser proposto mesmo depois de o processo já ter começado. E isso deve ter criado uma situação curiosa com a confissão, né? Porque no início do processo a estratégia pode ser negar tudo. Perfeito. E os tribunais pensaram nisso. Se o acordo pode ser feito com o processo em andamento, a confissão também pode ser feita mais tarde. O réu pode, através do advogado, manifestar o desejo de confessar para viabilizar o acordo. Essa flexibilidade foi fundamental para fazer a retroatividade funcionar na prática. Fica claro que é um instituto complexo, cheio de regras, mas com um potencial enorme. Sem dúvida. E para quem estuda para concurso ou para a OAB, o tema é um prato cheio, é um dos assuntos mais quentes. Os pontos mais cobrados são justamente esses que a gente discutiu. Os requisitos, as vedações, com destaque para reincidência e violência doméstica, e a jurisprudência sobre a retroatividade. É um tema que exige atenção aos detalhes. Certo. Então, para amarrar as pontas, o ANPP é uma negociação para evitar um processo, liderada pelo Ministério Público, focada em crimes de impacto médio sem violência. E a moeda de troca principal é uma confissão detalhada. Exatamente. E como a gente viu, existem regras bem claras sobre quem pode e quem não pode jogar, além de mecanismos de controle para quando o acordo não sai. No fundo, é uma tentativa do sistema de criar válvulas de escape para ser mais eficiente, sabe? A ideia é focar os recursos do processo tradicional, que é caro e lento, nos crimes mais graves. É o sistema apostando que, para certos conflitos, um bom acordo é melhor do que uma briga longa e incerta na justiça. Mas essa busca por eficiência abre uma discussão enorme, né? Com certeza, ela vem com um debate complexo sobre os limites da negociação na esfera criminal. E, principalmente, levanta uma questão sobre o papel central da confissão. Essa de não ser processado, de evitar uma condenação, pode influenciar a decisão de alguém admitir a culpa. E quais são os pesos e contrapesos necessários para garantir que essa negociação beneficie a justiça como um todo e não só a eficiência do sistema?